Michelangelo Buonarroti nasceu em 1475 e morreu em 1564. Recebeu em vida o título de O Divino. Ele era tão humano que humanizou o Criador, concedendo um rosto a Deus. Artista no sentido mais amplo: pintor, escultor, arquiteto, poeta. Michelangelo é, antes de tudo, um homem apaixonado, o gênio da terribilità. Durante toda a vida lutou contra suas paixões, defendendo até a morte seus pontos de vista transgressores. Michelangelo criou uma linguagem visual própria, contrapondo-se conscientemente às normas clássicas. Para ele, a arte não era apenas um ofício. Sua apaixonada busca pela beleza era o caminho para chegar a Deus. Hoje quero apresentar a vida e obra de Michelangelo, aqui na coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, volume 9. Michelangelo Buonarroti, um grande gênio da humanidade, tal como Leonardo da Vinci, faz de modo especial a gente pensar no culto à beleza. Há indivíduos cujo nome evoca uma época e um modo singular e transformador de ver o mundo. Michelangelo é um desses nomes, que identificam um momento crucial na história da civilização ocidental, um momento de esplendor cultural e artístico, no qual o homem, sob os auspícios dos princípios humanistas, reconhece-se capaz de intervir na natureza, acomodar o mundo às suas necessidades e forjar o próprio destino. Um momento no qual a raiz desse impulso renovador, as forças sociais e políticas definem uma nova ordem, na escala social e no mapa político e religioso da Europa. É o Renascimento, que nesse marco temporal, na Itália dos séculos XV e XVI, principalmente no norte, nas cidades de Florença, Gênova, Pisa, Milão, Bolonha e Veneza, concentraram o epicentro do renascer de uma cultura baseada na harmonia clássica greco-romana. Os historiadores, então, definem esse período como o Renascimento. E as conquistas artísticas, culturais e sociais inspiradas no pensamento que recuperava a razão humana como motor de decisão ocorrem no meio de grandes convulsões políticas. Até mesmo a Igreja, nesse período, impôs assuntos celestiais sobre os mundanos, exercendo papel dirigente na ordem civilizatória. Michelangelo Buonarroti foi um filho exemplar do seu tempo. A sua genialidade absorveu não somente angústias, também todas as aspirações e contradições do homem daquele período. Consciente da sua individualidade e do seu papel no mundo, ele contribuiu com sua atitude, com seu talento para elevar o artista da vulgaridade artesanal rumo à valorização social acima dos mecenas e da servidão. A prodigiosa luta que Michelangelo travou como artista e como homem constitui uma das biografias mais singulares da história da arte. Sua apaixonada busca pela beleza definiu sua vida e o fez confrontar-se com o poder e as contradições do próprio espírito. Não em vão, então, ele é chamado o gênio da terribilità, essa exaltação que guiou seus passos. Confrontou a matéria inerte e a golpes, chegou à alma da pedra para despir a sua eterna beleza. Não em vão procurou apreender o movimento. De costas no andaime, pintava os maravilhosos afrescos da Capela Sistina. Não em vão ele, que desejava se elevar diante de Deus pela beleza dos corpos nus, pôs sua arte em discussão ou provocou a fúria dos poderosos, precisamente daqueles que o patrocinavam. Esperamos então que esse relato da vida e da obra de Michelangelo Buonarroti revele-se uma aventura apaixonante,
para quem buscar conhecer também toda a riqueza desta vida. Um percurso pelo tormento e pelo êxtase, agonia e êxtase, de um dos maiores gênios da história da arte universal. Se a obra se harmoniza bem com seu Criador, questionou-se ele, por que a justiça me faz culpado se eu amo, se eu me abraço, e se minhas concepções divinas levam a honra e a glória a toda nobre pessoa? Aqui nós temos um retrato de Michelangelo feito por Giuliano Bugiardoschi, em cerca de 1522. Michelangelo Buonarroti nasce em 1475 em Caprese, no Casentino. Era uma família que depois se muda para Florença, perde a mãe aos 6 anos de idade. Michelangelo, então, depois começa a estudar com Ghirlandaio. E era a época em que a Florença era dominada pelos grandes mecenas. E aqui o Lorenzo de Medici, os Medici, vai tornar-se mecenas do Michelangelo. Entre 1475 e 1504, então, esse primeiro período, né, do nascimento até 1504, em que ele vai esculpir a Pietà e o Davi. Nós temos aqui, gente, também a figura do Girolamo Savonarola, que nessa época, a partir de 1490, começa a predicar e fazer grandes sermões contra a impureza, contra os Médici em Florença. Porém, ele foi morto na praça, né, pública de Florença. Ele foi queimado em 1492. Em 1498, o Savonarola. De 1505 a 1507, nós temos um novo período na vida do Michelangelo, em que o Giuliano della Rovere, Papa Júlio II, já tem um vídeo aqui no canal de uma HQ sobre a vida deste Papa. Ele convidou o Michelangelo para ir a Roma e confia a ele a construção do seu mausoléu. O Papa quer, né, um túmulo esplendoroso, e o Michelangelo começa aí a trabalhar nisso, esculpindo Moisés. Então nós temos aqui que também o Leonardo da Vinci está em Roma nesse período, e são convidados os dois, o Michelangelo e o Leonardo, para decorar a sala do Conselho do Palácio Velho. 1508 a 1513, nós temos o despertar do gênio. Aqui, apesar das tumultuadas relações entre Michelangelo e Júlio II, este lhe encomenda a decoração da abóbada da Capela Sistina, uma das obras mais significativas da arte universal. Eu tive a alegria de ver esta obra. Aliás, eu vi também a Pietà lá no Vaticano, vi o Moisés do Michelangelo, vi outras obras que estão lá no corredor da Capela Palatina, ou Paulina, Capela Paulina. 1514, 1534, ele retorna a Florença. Em 1523, Júlio de Médici torna-se o Papa Clemente VII e encarrega Michelangelo de esculpir as sepulturas de Lourenço e Giuliano de Médici. Lembrando que em 1511, Erasmo de Roterdã publica o Elogio da Loucura. 1519, morre Leonardo da Vinci. Então nós temos várias questões importantes aí do período. 1535 a 1544, nós temos aí a pintura do Juízo Final, lá na Capela Sistina também, que é uma parede imensa que tem lá. Então aqui o Paulo III, que era Papa, nomeia Michelangelo arquiteto, pintor e escultor do Vaticano. Ele pinta o Juízo Final na Capela Sistina, cujos nus provocam grande escândalo.
1545 a 1555 é a maturidade do artista. Ele pinta no corredor da Capela Paulina, esse também eu vi, né, que eu disse aqui, Capela Paulina, Conversão de Saulo e Crucificação de São Pedro. São duas obras de beleza sem igual. A morte de Vitória Colonna o deixa bastante triste, que era uma amiga muito íntima dele. Ele escrevia cartas falando das suas angústias, dos seus anseios e medos para ela. Ele elabora uma maquete da cúpula da Basílica de São Pedro. De 1556 a 1563, ele luta contra a velhice. Durante os últimos anos, idoso e enfermo, ele continua a esculpir até o último suspiro de vida, desafiando o movimento e a matéria. Sua última obra é Pietà Rondanini, que não consegue finalizar. Vou mostrar essa Pietà aqui, porque eu acho que ela não vai aparecer depois em outras páginas. Ele foi, gente, acima de tudo, né, um escultor profícuo, maravilhoso. Em 1563 ocorre o Concílio de Trento, determinando as bases doutrinais da Contra-Reforma Católica. Ele morre então, Michelangelo em 1564, no dia 18 de fevereiro, em Roma. Ele é enterrado na igreja da Santa Cruz de Florença. Um sobrinho dele luta para que o corpo dele seja transferido, e é lá que ele é enterrado. Giorgio Vasari, que escreveu sobre os artistas do período, diz: a ideia deste homem extraordinário era compor, em função do corpo humano e de suas proporções, na diversidade prodigiosa de suas atitudes e na totalidade de paixões e exaltações da alma. Ao longo da vida, Michelangelo conduziu o artista à condição de ser excepcional. Poder-se afirmar que ninguém até então havia tido uma visão tão extrema da beleza, da obra de arte e do fenomenal poder do artista como criador, um poder sustentado no vigor físico e na paixão. Esse intenso êxtase, a terribilità, que definiu a figura e a genialidade de quem já em vida, né, foi aclamado como o divino. Michelangelo, então, como nós vimos, nasce em 1475, e aqui diz que a perda da mãe aos 6 anos talvez tenha despertado nele a vontade de dar forma à beleza, de um modo que o levaria, não sem contradições nem angústias espirituais, a produzir algumas das obras mais sublimes da história da arte. Seguramente essa busca foi um consolo para enfrentar sua orfandade, sua maneira de deparar-se com o mundo após a morte da mãe. E aqui naquela Florença erudita e criativa, ele, um rapaz de 12 anos, juntamente com outros que buscavam a arte, foram para o ateliê de Ghirlandaio, mestre Domenico Ghirlandaio, que era um pintor que havia conquistado prestígio na época ao retratar temas religiosos e contextualizá-los em cenários comuns aos ricos burgueses. E aqui nós temos o Michelangelo aprendendo, neste período, nesta Florença renascentista, toda a importância da arte, né? Mas rápido ele já começa a entrar em conflito com Ghirlandaio. E ele depois passa por outros ateliês e começa, né, a estudar a questão da anatomia humana por meio das esculturas gregas. Desejava descobrir até o último segredo da arte, né, da riqueza do corpo humano. Nós temos aqui nessa edição algumas gravuras, por exemplo, desenho de Michelangelo, feito em 1509 para a abóbada da Capela Sistina. Aqui um desenho preparatório. Ele ficou um ano desenhando todos os afrescos primeiro. Aqui a famosa porta do batistério da Catedral de Florença, chamada por Michelangelo de Porta do Paraíso. Em 1425, Lorenzo Ghiberti, discípulo de Michelangelo, discípulo de Ghirlandaio, esculpiu essa terceira porta do batistério. Eu tenho um livro que fala sobre
a disputa do Guibert com outro da época, nessa questão de esculpir essas portas aí para a Catedral de Florença, né? Aqui é a Florença atual, mas foi o palco da vida de grandes acontecimentos do período renascentista. Entre 1496 e 1498, Michelangelo esculpiu Baco Ébrio durante uma de suas passagens por Roma. Esse livro aqui vai falar da pintura, mas é interessante a escultura de Michelangelo. Riquíssima. Aqui o Savonarola sendo morto na praça e a Pietà, que está lá no Vaticano hoje, né, uma das obras mais perfeitas da história da arte. A Virgem representada como uma donzela jovem, a igreja pura e sem mancha, né? O rosto da Virgem desta Pietà, 1497 a 1500. Michelangelo esculpiu para a Basílica de São Pedro no Vaticano. Não aparenta dor, mas resignação diante do corpo de Cristo em seu colo. A Roma do período, que também faz parte de grandes momentos da vida de Michelangelo, e o Davi, que ele esculpiu lá para a cidade de Florença, 1501 a 1504. Então já foi bem na virada aí do século XV para o XVI, surgem essas grandes obras, né? Pietà, Davi de Michelangelo. Encontra-se atualmente na Galeria dell'Accademia em Florença, para onde a escultura foi transferida a fim de protegê-la das intempéries. Na praça lá da Senhoria, em Florença, onde ficava o Davi, hoje tem uma cópia, uma réplica desta obra. A Praça da Senhoria, lá em Florença. E aqui nós temos uma das primeiras obras da juventude dele, do Michelangelo, executada por volta de 1492, que é a Batalha dos Centauros, aqui embaixo. Aqui foi uma disputa entre ele e Leonardo da Vinci, só sobraram os rascunhos, se perderam a obra. Eles deviam retratar cenas de batalha. Aqui ele faz uma cena da Batalha de Cascina, obra executada entre 1505 e 1506, em que os soldados estavam bebendo, e aí aproxima-se o inimigo, ou eles estavam nadando, bebendo num rio, bebendo água, aproxima-se o inimigo, eles têm que sair rapidamente do rio. É só um rascunho. Aqui o Júlio II, Papa, com o Michelangelo Rafael de pé e de preto, Rafael Sanzio, né, um grande da época também, e o Bramante mostrando a planta da nova Basílica de São Pedro para o Papa. O Michelangelo é aquele de preto. E aqui, em 1513, 1516, nós temos o Moisés, que foi uma das primeiras esculturas prontas para o túmulo do Júlio II. Está em São Pietro in Vincolo, em Roma. Coisa mais linda isso aqui. Vi também. Então foram grandes obras surgindo aí no início do século XVI. A Pietà, Davi, Moisés. Aqui uma sala de leitura de São Lourenço em Florença, que Michelangelo também desenhou, planejou essa sala. Desenhou também a escada que dá acesso a esta sala. Tem uma escada lá na Praça do Capitólio, foi ele que projetou. Tem uma escada lá na cúpula, aqui a cúpula também ele que projetou, do Vaticano. Tem uma escada ali, aqui, ó. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu fiquei aqui embaixo olhando para essa cúpula. É um esplendor. Também Michelangelo projetou. No interior da cúpula de São Pedro no Vaticano, Michelangelo não a viu concluída, porque sua construção foi finalizada 24 anos após sua morte. O túmulo de Michelangelo em Florença, na igreja de Santa Croce, foi projetado por Giorgio Vasari em 1570, o túmulo dele. Ao contrário de Dante, Michelangelo está lá, honrado na sua cidade, né? Ele nasceu aí perto de Florença, né? A tensão criativa de um transgressor.
Texto de Teresa Campos. Não é possível falar de Michelangelo ou estancar sua obra em uma análise plástica, iconográfica, formal, histórica ou sensorial. Nenhuma de suas obras está dissociada de seu modo de assumir conflitos pessoais, nem dos desafios propostos como artistas da época ou dos conflitos gerados no seu tempo. De seu ponto de vista, não se tratava de uma busca de originalidade distanciadora ou afirmadora de sua identidade artística. Era a impossibilidade de discernir que parte de sua obra pertencia ao discurso iconográfico e parte pertencia a ele mesmo. Não apenas como artista, como pintor, escultor, arquiteto, político, poeta, mas como homem sensível e implicado em seus momentos, em seu contexto. Foi uma época de muitas tensões religiosas, políticas, econômicas, culturais, das quais o mestre Michelangelo não se absteve, bem como de paixões pelas quais sofreu com consciência do peso amargo de sua existência. Em seu desprezo pela dependência e pela imposição do modismo ou das encomendas de seus poderosos clientes, em sua tentativa de sacudir a alma de seus contemporâneos, Michelangelo optou por estabelecer a própria linguagem verbal e visual. Seus interesses formais se concentram na construção da figura humana, protagonista de seus objetivos como criador. É a figura humana que importa a Michelangelo. Assim situou sua obra preferencialmente no terreno da escultura. Até as suas pinturas parecem esculturas. A tridimensionalidade exigia dar volume total aos corpos, sem renunciar a nenhum de seus aspectos, aproximando-os de sua natureza real. Do mesmo modo, sua extensa obra pictórica, em que a figura humana é igualmente protagonista, excluiu o tratamento do espaço. Isso é perfeitamente visível nas pinturas murais. A figura é protagonista de forma única e solene, e absorve o espaço que a rodeia. Quase nunca uma paisagem natural, quase sempre o vazio ou marco arquitetônico. Michelangelo confeccionou a figura humana, fisicamente forte e harmônica, enérgica, vital e expressiva, dotada de sentimento e paixões, real e irreal ao mesmo tempo. O modelo se afastava das regras clássicas da visão naturalista. Foi um modelo útil para refletir as tensões e os sentimentos do ser humano, racional e emotivo, de uma época na qual o autor também era protagonista. Michelangelo foi um solitário, atormentado por si mesmo, por seus pensamentos, sabedor de suas tensões e contradições, mas consciente de sua convicção, do modo como sentia, pensava e desejava materializar sua obra. Tem um detalhe aqui do juízo final do rosto de um dos condenados. Os sofrimentos do personagem poderiam ser identificados com os sofrimentos do próprio artista. Depois eu vou mostrar a obra aqui como está, né? Nós temos uma primeira pintura chamada Tondo Doni. Tondo significa redondo. Doni é o nome da família que pediu. O Florentino, rico mercador, que contratou a pintura. Agnolo Doni, quando ele foi casar com Maddalena Strozzi. Esse Agnolo Dono pediu então um retrato para dar à mulher no casamento, e em 1504 a 1506 o Michelangelo faz essa têmpera sobre madeira da Sagrada Família. O artista concebe aqui uma obra circular, em que a Virgem está no centro e aquilo que eu falei, os corpos dominam o cenário da pintura. E nós temos aqui São João Batista, olhando para o novo momento aí desta família, né, cheia da graça de Deus. E atrás, vários jovens nus.
Então aqui nós temos, olha, várias interpretações dessa cena, né? Alguns críticos interpretam os efebos nus como símbolos da inocência edênica de quem está a ponto de receber o batismo. E João está batizando esses jovens. Tal como parecem comprovar o riso, talvez o Jordão, aquele rio que está lá no fundo, bem lá atrás, e a presença de João Batista. Para outros, os nus constituem o elo entre a tradição neoplatônica e a fé cristã, conforme as ideias do humanismo renascentista, que Michelangelo começava a conhecer nos salões palacianos de Lorenzo o Magnífico. Depois aqui nós temos a abóboda da Capela Sistina, 1508 a 1502, a fresco que está lá na Basílica, né, de São Pedro, no Vaticano, na Itália. Gente, que coisa maravilhosa isso aqui. Para vocês terem uma ideia, né, da riqueza desse lugar, da grandiosidade, da beleza, da emoção que é estar aqui. Eu tive a honra de estar neste lugar. São vários trechos do Antigo Testamento, da criação do mundo e do homem. Temos aqui profetas também nesses triângulos laterais, sibilas, algumas passagens do Antigo Testamento. Tudo isso aqui a gente conhece um pouco neste livro. A abóboda da Capela Sistina era pintada de azul antes e adornada de estrelas douradas, quando, em 1508, o Papa Júlio II encomendou a Michelangelo uma nova decoração. O mestre dedicou um ano para planejar e preparar os desenhos, que ao final se converteriam em uma das criações mais impressionantes da arte ocidental de todos os tempos. Como adepto ao horror vacui, horror ao vazio, Michelangelo planejou pintar completamente o espaço da abóbada, a exemplo dos antigos monumentos romanos. Para empreender tal tarefa era preciso atribuir uma temática a cada uma de suas principais seções arquitetônicas. Entre uma seção e outra seriam posicionados seus célebres inudi, as figuras nuas da decoração. A ornamentação incluiu cerca de 300 representações, desenvolvidas em mais de 1.000 metros quadrados. Foi organizada em 3 cenas sobrepostas: as lunetas, os espaços triangulares e a seção central. Concluída a pintura da abóbada, Michelangelo realizou, aí mais tarde, entre 1537 e 1541, a decoração da parede do fundo da Capela Sistina, encomendada pelo Papa Clemente VII, confirmada mais tarde por Paulo III. Nessa parede de fundo, Michelangelo representou a visão do juízo final. E as demais paredes da Capela Sistina já haviam sido decoradas por outros artistas do Quattrocento, entre os quais Piero Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli e Domenico Ghirlandaio, que foram o primeiro mestre de Michelangelo. Então aqui está uma visão da abóbada e aqui no fundo da parede do juízo final. Quando a gente visita, a gente entra por esta porta aqui, sai aqui no presbitério, já se depara com esse lugar maravilhoso. E aqui então uma outra visão do juízo final. Esse livro vai explicar bem a composição dessas obras, quais os temas, tudo isso que eu não vou ler aqui agora. Depois disso, nós temos aqui alguns detalhes só para o leitor conhecer. Mas tem livros, eu tenho aqui, especializado em toda a abóbada da Capela Sistina, que aí sim você consegue, né, ter um estudo sobre esta pintura, né, este afresco importante da arte universal. Alguns detalhes mostrados neste livro: Judite e Holofernes. Então, lembrando, foram a Capela Sistina de 1508 a 1512. Eu não vou ficar repetindo aqui sempre essa data. Foi essa data, né? 1508 a 1502.
Alguns detalhes, aí a Judite tampando a cabeça do Holofernes, que ela havia decapitado, e a escrava segurando a cabeça. Talvez essa cabeça seja um autorretrato do Michelangelo. Aqui um guarda está dormindo, né? Não dá para ver direito. Aqui Davi e Golias. Ele mostra a tensão do movimento. É o momento mesmo da morte em que Davi vai decapitar o Golias. Detalhe para as figuras no fundo dos soldados em espanto. Como que um jovem consegue derrotar um gigante, né? Os profetas que estão lá. Profeta Zacarias, que está procurando aqui no livro. No caso, seria uma alusão à vinda do Messias, né? Ele está procurando no livro. A Sibila Eritreia, também ela está procurando no livro algo referente à vinda do Messias, futuro dos tempos. Profeta Ezequiel, talvez aqui uma influência de Leonardo da Vinci nas cores e no corpo, nas cores da veste e no corpo do profeta. Profeta Jeremias, desolado pela destruição de Jerusalém. Também o Jeremias talvez seja um autorretrato do artista. Essa figura repete a mesma expressão do profeta. A Sibila Líbica. Sibilas eram profetisas de vários lugares aí, no caso da antiguidade, e elas também previam o futuro. Aqui talvez ela esteja pegando o livro ou guardando-o, simbolizando que o passado já foi, agora é um tempo novo, com a vinda do Cristo. A Sibila Cumana. Essa Sibila entregou para Apolo um punhado de areia, queria viver tantos anos quanto estivesse naquele punhado de areia. Ela viveu uns milhões de anos, mas esqueceu de pedir a juventude. Cumas, no sul da Itália. Aí diz que ela ficou presa lá. Ela viveu 9 vidas humanas de 110 anos cada uma. E ela viveu ali, escondida, né, de uma velhinha. Profeta Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Apontando aí para o futuro, né? A Sibila Délfica, uma das obras mais perfeitas, segundo os estudiosos, de Michelangelo Buonarroti. Delfos, lá na Grécia, né, o local do santuário de Apolo. Depois, agora do interior aí da abóbada, a criação do Sol e da Lua. Aí tem todos os detalhes aqui. Essa que é a mais famosa, a criação de Adão, criação do homem, Deus conferindo o hálito da vida a Adão, que ainda inerte, né, está nascendo da mão de Deus. Detalhe, então, para as mãos quase se tocando. Aí tem um estudo da pintura aqui. A criação de Eva, Deus já está mais aqui como um filósofo grego, né? Então tem toda aquela força ali da criação do homem. O pecado original, quero destacar que aqui eles estão bem jovens, aqui eles já estão cansados e envelhecidos, depois que foram expulsos do jardim pelo querubim. A árvore com a serpente está no centro da pintura. Também é estudado aqui cada parte. O dilúvio, que talvez seria uma das primeiras cenas a serem pintadas. Destaque que a arca está lá no fundo, bem discretamente, e Michelangelo quis retratar a angústia dessas pessoas que sabem que vão morrer. Então temos várias atitudes aqui, né, de desespero, de violência, de resignação.
Também é uma obra estudada em partes. A embriaguez de Noé também faz parte destas cenas aí do teto da Capela Sistina. Os filhos estão cobrindo o pai nu. Estava bêbado, né? Agora o juízo final, Cristo juiz, é um detalhe. Talvez essa aqui, Nossa Senhora, seja um autorretrato da... Um autorretrato não, né? Uma pintura da sua amiga Colonna, Vitória Colonna, que posou como modelo. Um detalhe do juízo final, Caronte conduzindo os condenados aí na barca no rio Aqueronte. Estão jogando eles aí no inferno, e aqui o rei Minos, que enrola a cauda no corpo, falando para qual círculo a pessoa vai. Isso aqui foi baseada, essa pintura do inferno, na obra Divina Comédia de Dante Alighieri. Os condenados, aquele detalhe que eu mostrei é esse aqui, ó, o desespero dessas pessoas. E agora as duas pinturas que estão nos corredores da Capela Paulina, é uma em frente à outra. Você não consegue vê-las assim de longe como está aqui, porque o corredor não é tão largo e você tem que andar para ver o acontecimento da pintura. Isso torna mais interessante ainda, mas você fica... Como que essas duas pinturas tão belas estão ali, uma de frente à outra, você não consegue vê-las totalmente assim de frente? Foram pintadas entre 1542 e 1545, a conversão de Paulo I. Jesus lá em cima manda um raio de luz aqui em Paulo, olha. Está sendo ajudado por um soldado. Todos estão se afastando do acontecimento. E o centro aqui é essa luz irradiando sobre Paulo. A crucificação de São Pedro foi pintada entre 1545 e 1550. Pedro foi crucificado, então, de pernas para cima, porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi. As pinturas, então, do Michelangelo, grande parte da sua obra está lá no Museu do Vaticano. Quem quiser conhecer um pouco, né, da obra, está aqui um livro interessante. Mas eu quero mostrar aqui o filme Agonia e Êxtase. Interessantíssimo esse filme, baseado no livro acho que é Irving Stone, se eu não estou enganado. Eu já li o livro, não tenho ele ainda, passei para frente esse livro, mas vale a pena conhecer. Esses são os atores principais do filme, né? O Rex Harrison faz o Papa Júlio II e o Charlton Heston faz o Michelangelo. E aqui o filme retrata esse conflito entre os dois, né? As angústias, os problemas. E é muito interessante esse filme, gente, vale a pena. Baseado mesmo no best-seller de Irving Stone. Isso mesmo. Esse best-seller retrata a vida do Michelangelo. Eu acho que foi o Irving Stone que fez também a vida do Van Gogh, que eu já li e não tenho mais aqui, Sede de Viver. Que eu já tinha lido 2 vezes, eu doei também. E o outro livro que eu falei para a gente conhecer mais sobre Michelangelo é esse aqui, olha. Os Segredos da Capela Sistina. As Mensagens Secretas de Michelangelo no Coração do Vaticano, do Benjamin Black e do Roy Doliner. Uma investigação sobre uma das obras-primas mais conhecidas do mundo. Assim como a limpeza recente dos afrescos removeu camada após camada de manchas e escuridão, este livro afasta séculos de preconceito, censura e ignorância sobre um dos tesouros de arte mais célebres do mundo.
Por exemplo, o juízo final teve um papa que pediu que pintassem paninhos ali para tampar a nudez dos personagens. Depois, no restauro, isso foi retirado. Esta é a história fascinante de como Michelangelo elaborou aqui, na Capela Sistina, mensagens de fraternidade, tolerância e livre pensamento nesta pintura, e também criticou a Igreja Católica, repressora e corrupta da sua época. Esse livro é muito legal, que ele traz todo o contexto de Florença, da vida do Michelangelo. Começa desde... É uma história também do Michelangelo, desde os seus conflitos lá em Florença, no ateliê de Ghirlandaio, depois em Roma, todos os problemas que ele enfrentou, o contexto de cada momento da criação do afresco da Capela Sistina, também esses detalhes aí na pintura que muitas vezes a gente nem percebe, mas não é nada de esoterismo, assim, de coisas muito inusitadas. São temas importantes da vida humana que estão ali. Aqui a Capela Sistina por fora, ele é rico de figuras. Aqui, olha, temos obra do Leonardo da Vinci, a Tom Dodoni, aqui do Rafael Sanzio, a Escola de Atenas, que eu também vi lá. Tem outras obras aqui. O Cortejo dos Reis Magos, de Benozzo Gozzoli. Aqui o Profeta Zacarias. Aí eles explicam, né, várias coisas, várias pinturas que influenciaram Michelangelo, várias outras pinturas que estão lá e que a gente nem percebe, né, por causa da altura também. Por isso que é bom ter um livro para ajudar a gente a entender a riqueza dos detalhes de cada pintura, o contexto que ele quis colocar aqui, né, de história da salvação, desde a criação do mundo. Aqui, olha, por exemplo, retoma as tábuas da aliança, né? Esse fundo que era repleto de pinturas, por exemplo, do Peruzino, tiveram que desmanchar para fazer o juízo final. Então, esse contexto aí é, que Michelangelo coloca de história da salvação, né? Do Antigo Testamento até o Novo, em que Jesus traz a salvação, a promessa, a realização das promessas. Lembra que eu falei da Batalha de Cáchina, em que o Michelangelo retrata os soldados bebendo lá no rio, e o inimigo se aproxima, eles têm que sair correndo, vestindo a roupa, estavam nadando também. Nós temos uma cópia de Aristóteles da Sangallo para esse desenho de Michelangelo, e dá para a gente perceber mesmo como que seria, né? Como que foi essa obra que competiu com o Leonardo da Vinci, que fez uma outra obra de guerra também. O Laocoonte, feito por Polidoros, Agessandros e Atenodoro, século I a.C., está lá no Vaticano. Obras que falam da questão da escultura humana, né, do corpo humano. Então aqui tem várias figuras também, além das páginas coloridas, para ajudar a gente a entender esse afresco. E fora a escrita desses dois estudiosos aqui, gente, é um deleite. Você começa a se interessar por arte, por renascimento, e eu gostinho de vontade aí de visitar, né, a Itália renascentista. Então é isso, hoje, vida e obra do Michelangelo. Um abraço e até mais.